E o tema de hoje, vou falar um pouquinho sobre mim, o meu jogo no jiu-jitsu. Fala galera, amantes da arte suave, aqui é o professor Barbosa com mais um Fala Barba. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, hein? Já deixa o seu like, compartilhem, favoritem, acione o sininho de notificação e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós, para que possamos repensar e criar novos temas. E o tema de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Em cima do jogo que eu criei ao longo dos anos, o meu jogo no jiu-jitsu. Apesar que dentro das minhas aulas, como vocês veem aí, me acompanham aí no YouTube, no Facebook, nas lives ao vivo, eu falo sobre tudo, raspagem, consigo demonstrar bem uma raspagem, chaves de perna, braço, pescoço. Essa é a função de um professor, ele tem que saber, pelo menos, fundamentos para que ele consiga repassar para os seus alunos e construir bons executantes e bons competidores. Na realidade, para todos, né? Todos que vêm aqui me procurar na academia com objetivos diferentes, eu tenho que saber como lidar com essas pessoas e como passar a técnica. E como eu desenvolvi a minha técnica? Eu tenho que retornar lá no começo da minha carreira, quando eu fui para Bastos, um pouquinho antes de ir para Bastos, eu já notei, eu era garoto, 15, 16 anos, já notei que eu não era um garoto, eu não sou veloz, eu não sou um cara explosivo, eu não tenho potência, tenho força, mas me falta velocidade, e a potência é a junção dessas duas qualidades físicas, né? E notei que, pela minha falta de explosão, eu puxava muito a luta para o solo e me dedicava muito à luta de solo. Até o meu professor, quando eu comecei, o professor Omar, ele dava muita luta de solo. E quando eu fui para Bastos, fui morar em Bastos, o treino lá é muito longo, é muito extenso. Para quem tem uma característica de explosão, um treino longo vai minar um pouquinho a velocidade, vai minar um pouco esse ímpeto de explosão, porque é longo, então ele tem que estar preparado para a resistência. Na realidade, você já prepara a tua mente para isso. Quando você imagina, você entra num tatame para fazer um treino de 3 horas, é uma coisa. Agora imagina você fazendo isso todos os dias por anos. Então você já entra preparado para um treino longo, um treino de resistência, para um treino de endurance. Quando eu treinava lá em Bastos, quando havia uns treinos, eu pelo menos todos os dias, no mínimo todos os dias, eu praticava o solo de 45 minutos a 1 hora, no mínimo, né? No mínimo isso de solo. Então isso me proporcionou algumas qualidades físicas que me marcam até hoje, que é pela resistência. A resistência em dar pressão e receber pressão, que é muito importante. Um lutador de solo, ele precisa aguentar a pressão, ele precisa saber resistir à pressão, ter calma para poder solucionar os problemas e reagir para que ele consiga atingir os seus objetivos. Então, desde essa época que eu treinava em Bastos, as minhas características foram sendo construídas dia a dia justamente por causa do meu treinamento. Não que eu não fizesse bem em pé, mas a maioria das minhas lutas, mais da metade das minhas lutas, posso falar com certeza que 60%, 70% das minhas lutas eram resolvidas no solo. Jogava os meus adversários também, mas muito mais da metade das minhas lutas eram resolvidas na luta de solo, com nós chamamos de Osai Komi Waza, que são as técnicas de agarrar e imobilizar o parceiro, e técnicas de estrangulamento. Eu fazia poucas chaves de braço, que nós chamamos de Kansetsu Waza. E as técnicas de estrangulamento, justamente porque na passagem da guarda, o parceiro vira de costas. Eu tinha um ataque muito forte de costas. Então eu resolvia muitas lutas com estrangulamentos, com o parceiro virando de costas. Ou mesmo, né, no ataque, no desenrolar da luta, você joga o parceiro e o parceiro acaba ficando de gatinho, como é característica de todos os lutadores de judô. Quando eles vão para o solo, ficam todos agrupados ou com o corpo estendido no chão, e isso dá chance para atacar o pescoço. Então as minhas lutas eram resolvidas
na maioria das vezes 60%, 70% das minhas lutas eram resolvidas no solo. E quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu em 1995, numa academia lá em Moema, né, uma saudosa academia da Companhia Paulista, na época, vou até ser um pouco saudosista, na época o Godoy era faixa roxa e o Macaco faixa azul, junto com o Fepa, Júlio Mariano, Marcel Krause, uma outra galera aí que nós somos amigos até hoje. Se eu esqueci algum nome, com certeza eu vou deixar alguns nomes aí passarem, me desculpem, porque são muitos nomes. Mas nessa época eu comecei nessa academia, que era uma filial da Companhia Paulista, na qual o Valdomiro Pérez Júnior era o professor responsável, ele que começou essa academia, né? Saudosismo. Quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, eu dava muitas costas porque é uma característica de judoca. E comecei a desenvolver um jogo de muita proteção, eu defendia muito bem as costas e tirar o parceiro das costas. E sempre quando isso acontecia, e acontece ainda hoje, até hoje, eu já caio numa meia guarda muito forte, por causa do treinamento que eu já havia praticado em Bastos, um Osaikomi, né, uma técnica de imobilização muito forte. A minha técnica de imobilização é muito forte. Eu consegui começar a desenvolver essas técnicas no jiu-jitsu. Quando eu fui competir a primeira vez, que foi um brasileiro, o segundo campeonato brasileiro oficial da CBJJ, em 1995, eu fui lutar de roxa, minha primeira competição de jiu-jitsu. Eu comecei um pouquinho antes, eles já me deram a roxa numa graduação, e fui lutar um campeonato brasileiro. E já fui segundo. O que eu coloquei na cabeça naquele momento, naquela competição foi a minha primeira? Eu não podia tomar raspagem, não podia deixar ninguém ir para as minhas costas, e eu tinha que chegar numa meia guarda, passar a guarda. A finalização viria como uma consequência do que eu estava fazendo em relação à minha performance dentro da luta. E foi assim que eu comecei a desenvolver esse jogo de passagem de guarda, já com as características que eu havia adquirido lá em Bastos, de técnicas de imobilização muito forte. Eu tinha essas técnicas de imobilização muito forte e com muita resistência. Imagina, todos os dias treinando, pelo menos de tatame, 4 horas, 5 horas, no mínimo 3 horas, todos os dias de tatame, e mais 2 horas de treinamento físico. Eu tinha muita resistência física e mental, que é muito importante para uma luta. Você tem que ter uma resistência mental, uma disciplina mental muito forte. Se você não tiver uma disciplina mental muito forte, você não consegue imprimir teu jogo. Muitas vezes o jogo muda. Você está lutando com alguém lá do outro lado que também está querendo te pegar. Então, vou colocar um exemplo. Uma tática. Eu vou lutar com um determinado parceiro, tenho que ter uma tática de luta e não posso sair dela. Posso até fazer algumas pequenas mudanças, mas eu tenho que ter uma disciplina mental e física para não sair linha de conduta dessa tática que eu me programei para poder lutar. Então isso é uma disciplina mental. E um treino longo, isso é um dos grandes benefícios de um treinamento longo e consistente. Você cria uma disciplina mental que, puxa vida, é difícil de abalar. Pode acontecer o que for, mas é muito difícil de te abalar, justamente porque você já está acostumado àquela rotina de domingo a domingo treinando, sendo que de 5 dias da semana eu treinava 6, 7 horas por dia, chegava no final de semana, no sábado umas 4, 5 horas e no domingo pelo menos 2 horas. A disciplina mental que eu tinha era muito forte, muito grande, e isso me ajudou demais a eu desenvolver essa capacidade de passar a guarda e me manter nesse foco. Tanto que, na época em que eu competia, todos sabiam que eu fazia luta em pé e que eu tinha uma boa passagem de guarda. Para me tirar desse meu conforto, né? Vamos falar assim, desse meu conforto tático e técnico, o parceiro do outro lado tinha que brigar muito, tinha que ter muita capacidade técnica e também muita capacidade tática para me tirar do prumo. E isso me ajudou a desenvolver. Até hoje eu consigo manter essa disciplina física
e mental. Quando eu entro para fazer, eu vou fazer. E falando em passagem de guarda, que é a minha técnica favorita, e para você que quer saber um pouquinho mais sobre a minha técnica favorita, passagem de guarda, entra lá no meu canal no YouTube. É só clicar aqui em cima que você vai direto lá e tem a parte de passagem de guarda. Ou na nossa plataforma barbosajj.tv, a B9 Play. Você vai lá, você vai ter a aula específica de passagem de guarda numa playlist, num passo a passo, que está muito resumida, muito fácil para você que é professor, competidor e amante da arte suave. Passagens de guarda, do professor Barbosa. É só você clicar aqui, você vai cair lá. E se você gostou desse nosso programa de hoje, não esqueça, como sempre, dê o seu like, compartilhe, favoritem, acione o sininho de notificação e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Beijo no coração, até a próxima, vão na paz de Deus. Posso começar?